E para falar mais sobre a expectativa da sessão na Câmara que decide o futuro de Daniel Silveira, nos atende o deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Oi, deputado, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Obrigado, Kalina. Boa tarde. Obrigado novamente por estar abrindo esse espaço para falarmos sobre esse tema tão delicado e que abre um precedente tão perigoso para a República. Bom, então vamos lá. Daqui a pouquinho, como disse a Luciana Verdolim, a Câmara inicia a sessão para decidir, então, sobre a prisão de Daniel Silveira. Grande parte dos titulares que compõem o Conselho de Ética da Casa consideraram que o deputado extrapolou a liberdade parlamentar. Qual a expectativa do resultado dessa reunião, deputado? O que a gente pode esperar? Olha, no início, quando houve esse episódio, nós estávamos numa expectativa de que conseguiríamos uma votação suficiente para conseguir relaxar a sua prisão. Sua prisão, ela é inconstitucional, isso é um fato, é uma prisão que não tem uma previsão constitucional nem legal. O artigo 53 da Constituição fala das prerrogativas dos deputados. O artigo 53 caput fala da a imunidade parlamentar, que os deputados são invioláveis nas suas palavras, votos e opiniões. E isso já está sendo relativizado, está caindo por terra há algum tempo e, sobretudo, com os deputados conservadores, esses que são alinhados com o presidente Jair Bolsonaro. Nossas falas, elas estão sendo questionadas judicialmente e estamos aí sofrendo com isso. E é o caso também do Daniel Silveira. Mas o mais grave dessas violações das nossas prerrogativas, além do caput, é o parágrafo 2º do artigo 53, que fala da impossibilidade de prisão de deputados e senadores, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, não houve flagrante, eles fizeram um contorcionismo lógico, um malabarismo mental para tentar colocar como se fosse um crime em flagrante, não houve, é um crime, digamos, se for um crime, foi um crime instantâneo que faria efeitos permanentes, porque a justificativa para o flagrante é que o vídeo continua circulando na internet. Mas, mais do que isso, não é um crime inafiançável, porque eles estão imputando ao deputado um crime da Lei de Segurança Nacional que não está no rol, que é taxativo da Constituição Federal, no artigo 5º, sobre os crimes inafiançáveis. Então, diante de tudo isso, os deputados concordavam que havia uma violação muito grande das nossas prerrogativas, um desrespeito com a Câmara dos Deputados, com o Legislativo como um poder, e havia uma necessidade de mostrarmos a nossa grandeza, que não é nem superior, nem inferior, nem maior, nem menor do que o Poder Judiciário, mas sim que temos um poder, temos a independência e a harmonia que tanto é dita pela Constituição Federal entre os poderes. E tínhamos essa previsão de que teríamos uma votação pela derrubada dessa prisão ilegal. Mas, conforme os dias vão passando, os recados vão sendo dados. Recados vão sendo dados para deputados que algumas vezes já têm processos com o STF. E aí, o que nós estamos vendo, além de também termos deputados que muitas vezes têm alguma birra pessoal com o Daniel Silveira, pessoas que querem julgá-lo por exemplo, ter quebrado a placa da Marielle, que é essa que é a justificativa, por exemplo, da esquerda. Ele merece porque quebrou a placa da Marielle. E aí que estão querem julgar a pessoa e não os fatos. Então, nós começamos a observar que tem mais hoje deputados votando pela permanência dele na prisão do que pela sua soltura. E isso é muito perigoso, porque estamos abrindo um precedente terrível para a República, para a democracia, porque estamos permitindo com que um poder possa interferir em outro de uma forma que possa estar agindo com uma arbitrariedade, com um autoritarismo, com um abuso contra um membro de um dos poderes. E para quê? Eu vi uma das repórteres, uma jornalista, falando contigo anteriormente que a Câmara queria evitar criar proporções maiores, evitar criar confusão com o Supremo. Mas a troco de quê? Se o Supremo já está interferindo nos poderes, já usurpa competências como essa, porque quem cabe fazer o julgamento do deputado, caso ele tenha cometido algum exagero,
é o Conselho de Ética da Câmara. O artigo 53 não fala que a sua imunidade parlamentar pode ser julgada pelo Supremo. Se ele comete excessos, quem faz o julgamento é o Conselho de Ética da Câmara, por uma possível quebra de decoro. Deputado, e ainda, recentemente, as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, bloquearam as contas do deputado Daniel depois de uma ordem judicial. Como é que o senhor enxerga isso? Isso é mais uma demonstração de tirania. Muitas pessoas até vêm falar comigo: Jordi, pare de se manifestar com relação ao STF. Eu não posso deixar de me manifestar diante de tanto autoritarismo. A Suprema Corte, ela deveria ser a guardiã da Constituição e não se imiscuir em tantas searas, em tantas questões que não cabe a ela. As redes sociais, elas não poderiam estar sendo controladas dessa forma, porque o deputado, ele, além de ter sua imunidade parlamentar, ele poder falar o que ele quiser, e cabe à Câmara fazer esse juízo de valor no Conselho de Ética, ele usa suas redes sociais também para isso, ele já está preso, e as suas redes sociais estão sendo utilizadas pela sua equipe para comunicar tudo isso, tudo que está acontecendo, desdobramentos de sua prisão, o que vai acontecer a partir do seu julgamento, e aí fazer esse tipo de atitude é humilhante, estão querendo impor uma humilhação ao deputado, e assim como todos os deputados bolsonaristas, é um recado claro que está sendo feito, e assim, estamos caminhando cada vez mais para rupturas na ordem institucional que estão sendo provocadas, de forma que há uma exacerbação de poder que está se tornando incontrolável. Estão controlando as redes sociais, estão violando mandamentos constitucionais como prisões de deputados que só poderiam ser em questões como crimes inafiançáveis, e o futuro é muito sombrio a partir de tudo isso. O presidente e o vice-presidente do PSL já sinalizaram que pretende expulsar o deputado Daniel Silveira da sigla do partido. O senhor pretende, de repente, também se desfiliar a partir dessa decisão ou não? Continuará no partido? Como que o senhor enxerga o cenário, agora o panorama do PSL? Olha, anteontem eu dei entrevista aqui também na Jovem Pan para o Morning Show e eu falava a respeito disso, que eu não acreditava que o próprio Bivar teria feito aquela carta dizendo que vai expulsar o Daniel Silveira, e de fato não foi. Nós sabemos quem está por trás, são pessoas que, uma minoria ali que ainda está incomodada pelo nosso retorno, de uma forma, fazendo um armistício para que o partido possa se restabelecer e acabar com essa guerra que foi criada e que teve alguns traidores, e isso daí também partiu de um dos traidores. O Bivar já sinalizou que não vai expulsar o Daniel Silveira. Eu acredito que muitas coisas ainda vão acontecer pela frente. Se o partido decidir pela expulsão dele, é óbvio que todos nós que somos do grupo que é chamada de ala ideológica, que não somos ala ideológica, é o grupo conservador, fiel ao presidente Bolsonaro, vamos ficar muito insatisfeitos com essa decisão, mantermos unidos para seguir para uma outra sigla, mas eu não acredito que isso vai ocorrer, não, até porque o que está em jogo aqui não é a figura do Daniel Silveira, o que ele falou, se ele exagerou, a gente pode discordar do que ele falou, da forma que ele fez, das críticas que ele fez ao STF, mas o que está em jogo são as prerrogativas dos deputados federais e de senadores, que estão sendo violadas pela Corte, pela Suprema Corte, que está solapando as instituições dessa forma, fazendo com que haja uma prisão ilegal. O direito está sendo escrachado, porque a nossa Constituição fala que os crimes inafiançáveis são terrorismo, tortura, tráfico, crimes hediondos, ações de grupos armados que atentem contra a ordem do Estado Democrático de Direito, são esses. É um rol taxativo. Fizeram um malabarismo total, um contorcionismo lógico para dizer que ele tinha cometido um crime inafiançável e não é. Então nós estamos aqui não na defesa simplesmente do deputado, mas sim do que ele pode dizer. E também todo deputado pode dizer. E aí quem cabe fazer um julgamento se houve uma quebra de decoro é o Conselho de Ética e não o Supremo Tribunal Federal. Perfeito, deputado. Mais uma vez agradeço a sua participação, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo nessa sexta-feira aqui no Jovem Pan Agora. Obrigada, ótimo fim de semana. Eu que agradeço, Kalina, obrigado a todos e
esperamos que possamos ter um resultado positivo hoje na Câmara dos Deputados.